chamo Armelle Marques Brenan. Eu ingressei no Ministério Público em março de 1988. Para mim, uma data por demais simbólica, mas para o Brasil inteiro, afinal de contas, nós estávamos naquele momento recebendo a nossa recém-nascida Constituição Federal, que trazia para nós uma gama de direitos fundamentais que teríamos o mistério importantíssimo de fazer materializado. E a minha primeira comarca, começando as minhas riquíssimas experiências ministeriais, foi a comarca de Pendências. Quando eu ainda estava na faculdade de Direito, eu já imaginava como deveria ser a luta pela defesa de direitos, especialmente direitos fundamentais. Não por acaso, nós estávamos vivendo um momento em que se construía novas bases constitucionais para o nosso país. Naquele momento, eu pensava, e aí, com essa imensa responsabilidade do conhecimento da teoria das leis, o que eu vou fazer da minha vida? Eu que já vinha de um curso de letras, que já me jogava no mundo do pensamento, da construção filosófica e doutrinária, pensei, o Ministério Público é o caminho que me apaixona, é o caminho que me chama, porque o Ministério Público tem o dever fundamental de fazer a defesa dos interesses coletivos, dos interesses sociais, dos interesses principalmente das minorias que hoje compreendemos porque são e o que fazer para minorar os danos que esse modelo de cultura que a nossa Constituição nos concita a desconstruir me trazia com grande responsabilidade. Então eu tinha certeza que no Ministério Público eu teria a oportunidade de devolver aos meus iguais muito do que eu tinha recebido. Depois da escolha de Pendências, a minha vida foi marcada por um aprendizado contínuo, convivendo com comunidades, pessoas e culturas diferentes. O nosso país tem essa característica. Os estados brasileiros, por si só, já têm especificidades que são verdadeiras escolas para nós. De Pendências, eu saí entrando cada vez mais no interior do estado do Rio Grande do Norte, era um desejo meu. Eu tinha vontade de conhecer essas comunidades que ficavam mais distantes. Eu tinha vontade de compreender como é que o povo do meu estado se comportava diante das dificuldades que a seca trazia, mas também eu tinha o desejo de compreender como é que essa população cada vez mais crescia, se tornava verdejante, vibrante e trazia tantas demandas e expectativas que nós ali, como representantes ministeriais, tínhamos a oportunidade de materializar e dar concreção. E aí eu saí por várias comarcas do estado, fui depois para o Alto Oeste, eu fui a Martins, eu fui promotor em Porto Alegre, em Pau dos Ferros, Alexandria, Marcelino Vieira, São Miguel. Imagine, andei por toda a tromba do elefante. Foi riquíssimo, aprendi muito, muita cultura, muita compreensão, muita solidariedade. Aprendi a força do homem e nós estávamos ali, de braços dados, para fazer validar direitos, para fazer valer oportunidades para aquela população, distribuindo justiça social. Saio lá do Oeste e venho mais para perto. Venho para a região do Mato Grande, trabalho em João Câmara durante bom tempo, grande experiência também. Depois eu vou para a região ali do Agreste, trabalhei em Goianinha, trabalhei em Areis e, por fim, cheguei a Natal. Olha, nessas andanças pelo interior a gente tem muita história, muita. Seria assim um vídeo de 1 hora para contar histórias, mas tem uma história que ela me remete justamente, né, assim, à dificuldade que nós temos quando a gente começa a lidar com o linguajar jurídico, que muitas vezes as pessoas não compreendem muito bem do que elas estão falando, sobre o que elas estão falando. E eu me lembro que um dia nós estávamos fazendo uma audiência e era necessária a assinatura do marido da viúva, né, que na época não tinha assinado aquele documento. Então, o advogado entrara com um pedido de dispensa da outorga uxória. Justamente a expressão outorga uxória seria a assinatura
E aí o juiz examina o pedido e volta para o advogado e pergunta a ele se ele insiste no pedido. Ele diz que insiste sim, ele insiste no pedido da dispensa do outorgo uxório, porque caso a autoridade judiciária não deferisse o pedido, ele não teria meios de fazer com que o decujus viesse presencialmente para colocar a chancela no documento. Os senhores imaginem a gente ter que ouvir isso numa audiência, né? E não rir, ficar sério, explicar que aquela não era a melhor alternativa, né? Eu botei a mão na boca discretamente para não rir. Então, assim, são historinhas como essa que vão divertindo a vida da gente, principalmente se a gente pensar no contexto. A escola do Ministério Público é riquíssima, que eu aprendi muito e que tive também a oportunidade tão rica de estar por longo tempo junto ao Centro de Apoio Operacional para a Infância e Juventude no Ministério Público Estadual. Haja vista que em 1990 foi editado o Estatuto da Criança e do Adolescente, trazendo mais um marco histórico para o nosso país no cenário internacional, colocando o Brasil como um país que tinha uma legislação avançada e moderna em defesa do universo infanto-juvenil. E claro, eu já me apaixonara pelo direito da infância e juventude desde quando ele estava ali no nascedouro, junto com a nossa Constituição Federal. Essas demandas, essas discussões sempre me apaixonaram, porque elas travam sempre uma demanda que diz respeito à justiça social. E justiça social é o meu sonho, é a minha grande paixão. Então, em 2014, quando eu encerrei a minha carreira no Ministério Público, eu estava titular da Promotoria de Infância e Juventude e me sentia muito feliz, porque durante muito tempo os crimes praticados contra criança e adolescente passaram pela Vara da Infância e Juventude, assim como os crimes que são considerados atos infracionais praticados pelos adolescentes passavam por lá e era lá que se dava o processo de conhecimento. Me ensinou muito como pessoa, me ensinou muito como cidadã e me deu a oportunidade de, junto com valorosos colegas, promotores de justiça e também juízes de direito, de construirmos uma rede de proteção à infância e juventude no âmbito do sistema judicial brasileiro, especialmente potiguar, uma experiência muito rica, uma experiência humana que nos coloca diante da dor, da violação, mas também nos coloca diante do amor e da solidariedade nos processos de adoção, que nos ensinam muito sobre amar e sobre acolher pessoas. Enfim, as promotorias, infância, juventude, idoso, pessoas com deficiência, essas promotorias que lidam diretamente com o coletivo e com direitos de minorias, em regra, são para nós, além de uma grande oportunidade de nos colocarmos úteis diante do fazer justiça, mas principalmente uma escola de vida e de cidadania. Eu sou muito grata por tudo que eu aprendi no Ministério Público, vivendo e convivendo com as histórias que constroem o universo infanto-juvenil. De 1988 até 2014, imaginem vocês toda uma geração que se passa. E não é diferente com a nossa instituição. Cresce, se fortalece, avança e se apropria do seu papel fundamental da defesa de direitos sociais e do interesse público. Então, qual a grande diferença da nossa instituição? As condições de trabalho, as possibilidades de avançar, o reconhecimento do nosso papel fundamental, não mais externamente, mas sim internamente, construindo condições ótimas para as nossas atividades laborais. Olha, eu quero aproveitar para dizer que eu sou dinossauro. E como tal, eu também não poderia deixar de lembrar para vocês, principalmente para as últimas gerações, que eu ainda usava máquina de datilografia. Máquina de datilografia mecânica, manual, aquela que a gente empurrava assim com o dedinho, lembram, colegas? E aí, nós que chegávamos em 1988, estávamos moderníssimos, porque acabava de sair no mercado as máquinas eletrônicas. Não é para fazer propaganda, mas era o que tinha na época, Olivetti, BM, e nós, Ministério Público, estávamos inaugurando as máquinas eletrônicas nas malas dos nossos carros, cheia de livros e de máquina eletrônica para fazer o nosso trabalho nas comarcas do interior, porque as dificuldades, colegas,
eram muitas. Mas a vontade de crescer, de vencer e de passar por cima dessas pedrinhas nos fez chegar hoje a um Ministério Público completamente equipado, fortalecido, com condições de trabalho, com assessorias que fazem jus aos seus titulares, porque hoje o Ministério Público, de fato, alçou a sua condição de colegiado de órgãos que tem por fim a defesa dos interesses sociais. E hoje nós temos, graças à luta de todos e de todas, dos procuradores e procuradoras gerais que ocuparam a cadeira da chefia da instituição para fazer da instituição cada vez mais um lugar de segurança jurídica, mas principalmente um lugar de defesa de direitos para todos e todas. E isso se deve ao compromisso fundamental dos homens e mulheres que construíram e continuam construindo a história do nosso Ministério Público. Afinal, isto é uma corrida de bastão. Eu diria para os meus colegas que estão hoje no Ministério Público e aqueles que têm o sonho de ingressar na instituição, que é uma honra imensa, é um orgulho muito grande, mas é, sobretudo, uma oportunidade inigualável, inestimável, de nos fazermos úteis enquanto instrumentos de justiça, enquanto referenciais para aqueles que se encontram muitas vezes perdidos, navegando nesse universo de direitos que muitas vezes não chegam àqueles que mais necessitam. Nossa instituição hoje traz consigo a marca da competência, da eficiência, da responsabilidade, à custa de muita luta, à custa de uma construção comprometida com o avanço e com a competência. Na minha vida, o Ministério Público foi o meu referencial para me colocar como profissional, como cidadã e principalmente como pessoa. A minha alma, os meus sonhos, aquilo que eu acreditava, eu sempre coloquei ali, procurando colocar pelo filtro da justiça, buscando levar o melhor que a lei pudesse oferecer dentro daquilo que, de verdade, aquele que estava do outro lado precisava receber. Agradeço muito a esse Ministério Público que promove e que deverá seguir sempre promovendo a vida justa e a possibilidade de ser feliz. Prezados e queridos colegas, agora é com vocês e com os muitos valorosos que virão. Cada dia mais, vale muito a pena ser Ministério Público, vale a pena sermos braços da justiça para o nosso país.